vai ver a formação da nossa atmosfera, que é formada justamente pela liberação de gases desse planeta, que está presa à gravidade do planeta, né? Porque, imagina, a atmosfera sendo volátil, ela podia ser expelida, principalmente pela rotação. Mas existe a força de gravidade que, né, segura essas partículas, portanto, né, mesmo gasosas e voláteis, a gravidade do planeta, ela segura, né, e retém essa atmosfera dentro da sua força gravitacional. Tá? Então, esses movimentos do planeta, eles podem ser percebidos da superfície, né, e se consegue observar, inclusive, a ideia de ciclo, né, de repetições, de padrões. Então, nessa imagem, né, nós vemos que um observador na superfície, aqui a localização dele estaria no hemisfério norte, a 40 graus norte de latitude, né, ele observa que o Sol nasce numa posição e se põe na oposta. E isso, né, tem uma pequena variação ao longo do ano, né, mas que é sempre um padrão. Então, a gente consegue, né, pelo dia e pela noite, perceber, né, que é certo que depois que anoitece, vai amanhecer. Então, esses movimentos cíclicos na natureza, eles podem ser observados e medidos. Né? Se sabe que o Sol vai passar mais alto na data de 21 de junho, que é o solstício do verão para quem está no hemisfério norte. E ele passa mais baixo, né, no dia 21 de dezembro. Para nós que estamos no hemisfério sul, né, isso é diferente. Né? O Sol ele vai passar mais alto, né, no equinócio para nós. Enfim, é um pouco inverso isso aqui, né, para esse observador. Mas essa ideia de que o Sol chega no máximo de altura numa data específica do ano e ele fica bem baixo 6 meses depois, que é justamente o que marca a estação de inverno e verão, são esse tipo de informação que Eratóstenes tinha na antiguidade. Então, quando Eratóstenes sabia, tá, que no mesmo dia no dia do solstício, quando o Sol passava mais alto, para quem está no hemisfério norte, né, então ele pega essa distância de 5.000 estádios e multiplica por 50. E aí ele chega na circunferência da Terra em 200 anos antes de Cristo. Tá? O nosso planeta, ele não é redondo, porque ele está levemente deformado no que diz respeito a essa forma. Né? Então se acredita que essa pequena deformação também seja por causa do movimento de rotação dele. Esse planeta, ele levemente seria abaloado na região do Equador e levemente achatado nos polos. Okay? Ou uma coisa ou outra, ou abaloado no seu equador, que resulta num achatamento dos polos. Tá? Então, a circunferência do planeta, ela é de 40.000 quilômetros. 40.008 passando pelos polos e 40.075 passando pela linha do Equador. E vejam que é esse o número que Eratóstenes identifica lá na antiguidade. Né? Ele calcula um trecho entre uma cidade e outra, foi o valor que ele identificou de diferença na radiação solar que chega em duas cidades. O que eu falo para vocês da data do dia 21 de junho, que é o solstício do hemisfério norte, tá? É quando, vejam,
A radiação solar, mesmo eu girando o planeta em 24 horas aqui, ó, todo o Polo Norte está dentro da área que recebe Sol. Tá? E aqui nós temos esse mesmo momento aqui, ó, numa visão lateral. Então, ao longo de todas as 24 horas desse dia, ou seja, o dia, esse globo se colocando em movimento e girando, a radiação solar que chega direto aqui no planeta, nessas flechas pretas, essa radiação solar ela vai chegar muito mais forte nessas flechas aqui, ó. E essas flechas, elas estão todas elas batendo onde? Ao norte da linha do Equador. Percebam a linha do Equador aqui, ó. E essas flechas que recebem uma radiação solar, representam uma radiação solar mais direta na superfície, chegam só no hemisfério norte. É esses dois movimentos, o de rotação e o de translação, mas principalmente, né, a ideia de que o eixo de rotação é fixo, né? O eixo ele não existe de fato. É o movimento aparente de rotação do planeta, dá a ideia de existir um polo e o outro, certo? Que a gente chama de eixo de rotação. O eixo de rotação do planeta ele fica fixo, sempre apontado para o mesmo lado ao longo da translação. E é por isso que nós temos em dezembro, janeiro, um inverno, um verão quente no hemisfério sul, né? E no caso aqui ó, do hemisfério norte, a radiação solar está fraquinha, está batendo quase que oblíquo, está quase passando que de raspão na região do hemisfério norte. Então aqui é inverno e aqui é verão, porque está batendo a radiação solar direto. E é exato, 21 de dezembro é a data de início do verão no hemisfério sul e início do inverno no hemisfério norte. E 6 meses depois, tá, nós temos 21 de junho, né, é o início do inverno aqui no hemisfério sul, ó, radiação passando baixinha, e o início do verão no hemisfério norte. Tá? Então, essa é a ideia das estações do ano, a quantidade de radiação solar que chega na superfície numa faixa de latitude diferente. A gente tem toda essa faixa chamada tropical, tá? Que recebe uma radiação maior, mais direta. E quanto mais para a região polar, tá? Ela chega mais oblíqua, certo? E aí tem aquela relação, né, que quanto mais direto, mais se absorve o calor, e quanto mais oblíquo, mais se irradia, mais se perde esse calor. Aqui é uma imagem para a gente mostrar que a atmosfera, né, essas partículas que estão presas na gravidade, né, mas que são voláteis, a atmosfera ela não tem a capacidade de se aquecer pela luz do Sol, mas sim pela irradiação da superfície. Ou seja, é preciso que a radiação de ondas curtas chegue na superfície, seja absorvido pela superfície, e aí, a partir disso, irradiado na forma de ondas longas, né, que são essas que vão ser térmicas, vão ser ondas térmicas que aquecem a baixa atmosfera, certo? Isso é o elemento, por exemplo, que vai justificar porque que no alto da montanha é mais frio. Então, a gente nessa imagem já vê a influência da latitude no clima, na temperatura. Né? Quanto mais tropical, é porque recebe uma radiação solar mais direta, e quanto mais nas regiões polares, né, nós temos uma radiação solar menos direta e, portanto, também mais oblíqua. Tá?
E a partir desse outro aqui, a gente tem também a justificativa do porquê que quanto mais elevado na atmosfera, mais frio. Tá? Uma pessoa que está, por exemplo, no Polo Norte, ela vai ter a estrela polar no infinito, mas exatamente aqui, ó, sobre a sua cabeça, né? Se ela está no Polo Norte. Então, se ela comparar a estrela polar que está sobre sua cabeça com a linha do horizonte, ele vai calcular o quê? Um ângulo 90 graus. E é exatamente a posição que ele se encontra, 90 graus norte. Se ele vem para uma latitude, né, aqui, ó, próximo do Equador, eu vou colocar 20 graus norte, ele vai ver que a estrela, por ele estar numa posição da superfície terrestre, né, mais perto do trópico, do Equador, ou seja, nessa região tropical, a estrela polar vai aparecer para ele mais perto da linha do horizonte. E se ele calcular o ângulo do horizonte com a estrela polar, ele vai chegar num cálculo parecido com 20 graus. Né? E é o 20 graus que ele se encontra de latitude. Então, o astrolábio funciona assim, e ele tem uma precisão invejável para outros instrumentos desde a antiguidade, certo? Mas existia um problema ali durante as grandes navegações, dessa cartografia dos territórios coloniais, né, que era como é que se faz o cálculo preciso de longitude, de leste a oeste. Lembrando que para a coordenada geográfica a gente precisa da informação, né, de latitude, quanto para norte ou quanto para sul, e da informação de longitude, quanto para leste e quanto para oeste.